Meu caro aluno do terceiro ano, vou continuar a matéria aqui, olha. Na aula anterior, nós explicamos o circuito série. Através lá da plataforma Zoom, nós explicamos o circuito série. Aí nós vamos estudar agora o circuito paralelo, que é esse cara aqui, ó, que é esse camarada aqui. Mas eu coloquei em forma de comparação, olha só, que é fácil de você diferenciar. O circuito série, a palavra série quer dizer um caminho. Então esse carinha que está aqui, ele só tem um caminho para a corrente. A corrente é a mesma em qualquer lugar. Ele tem 3 resistências, R1, 2 e 3. Porém o caminho para a corrente é um só, tá vendo? Esse circuito só tem uma série de corrente, circuito série. A outra característica dele, além da corrente, é que, muita atenção que isso é muito importante, tá, gente? A energia do circuito, a bateria fornece uma energia para essas 3 resistências, não é isso? Lembrando que no seu livro, esse V aqui, ele está com a letra U, mas eu prefiro V, a maioria dos vestibulares usa a letra V. Então veja bem, se essa energia aqui for 60 volts, olha só, se a energia for 60 volts, a energia que está em V1, você soma com V2 e você soma com V3. Engraçado, aqui eu coloquei 2, né? Mas é 3, né? Vai dar tempo de eu mudar aqui, ó. Aqui. Então ali é 3, tá bom, gente? A energia total é a soma das energias parciais, V1 mais V2 mais V3. Se essas 3 resistências aqui forem iguais, obviamente que todas irão absorver a mesma quantidade. Exemplo, se aqui for 60 volts, 20 volts está aqui, 20 volts está aqui, 20 volts está aqui. E claro que quanto maior a resistência, maior a voltagem que ela absorve, não é verdade? Eu vou voltar para uma página aqui, ó, voltar aqui do lado e dizer que na lei de Ohm, diz que, aqui é a voltagem, tá bom? A voltagem depende da resistência vezes a corrente. Então nós vimos isso, que quanto maior a resistência, maior vai ser a voltagem, não é isso? Nós pegarmos aqui, ó, mostrar essa passagem aqui, ó. A voltagem, tirando aqui do triângulo. Se eu tampar esse cara, vai ficar R que multiplica I, não é isso? Então a voltagem é igual à resistência que multiplica a corrente. Tá bom, gente? Então essa é uma das características do circuito série. Agora nós estamos aqui no circuito paralelo. Ô, gente, logo de cara você percebe o seguinte, ó. O desenho tá meio exprimido, que eu coloquei a matéria anterior. Mas veja bem, logo de cara você sabe que ele tem mais de uma corrente. E ele tem a corrente total, por exemplo. Essa corrente que chega aqui nesse ponto, ó. Tá vendo esse nó? Matéria anterior. A corrente que chega em um ponto, é igual o somatório das correntes que saem daquele ponto. Essa corrente 2 e essa corrente I1 e essa corrente 2 estão saindo desse ponto, tá vendo? Então a corrente total I é o somatório das correntes parciais. Você tem uma setinha chegando e você tem 2 setinhas saindo. Beleza? A outra característica do circuito paralelo é que a voltagem agora é igual para todo mundo. A mesma voltagem da bateria, o mesmo V da bateria, vai ser igual para a resistência 1 e para a resistência 2. Observe que lá no circuito série era o contrário, né? A voltagem da bateria era o somatório de V1 mais V2 mais V3. Agora não. Agora a voltagem da bateria, ela é igual em todo lugar. É o circuito da sua casa, vai. A mesma energia que tem nesse quarto aqui, vai ter nesse outro quarto, entendeu? Sua casa é um circuito paralelo. São circuitos independentes para a corrente. Mas aí, pessoal, eu dei um zoom aqui num circuito e coloquei de uma forma maior a fim de nós fazermos alguns cálculos. Veja bem, olha. Esse circuito paralelo, olha só, a corrente total, tá vendo essa corrente que está chegando aqui? Essa setinha está chegando nesse ponto. E essas 3 aqui, ó, essa seta e essa seta estão saindo desse ponto. Observe que esse ponto aqui é o mesmo desse, que é o mesmo desse. Isso aqui é uma linha só, né? É uma linha só. Então a corrente total, o I total,
é a soma das parciais de I1 mais I2 mais I3. Observe que na bateria, o traço maior é o polo positivo, não é? Tá vendo? Eu coloquei polo positivo aqui, ó. Esse positivo aqui, ele vale para todas, daqui até o final. E o negativo, que é esse tracinho pequeno, vale para todas aqui, ó. Vale para todas aqui. Então, a voltagem total é igual a soma das... É igual... Vale em qualquer lugar, né? Isso que eu quero falar. Esses 100 volts aqui tem 100 volts, aqui tem 100 volts e aqui tem 100 volts, tá bom? Ah, uma situação importante, olha. No circuito série... Deixa eu voltar aqui. No circuito série, para nós calcularmos a resistência total, basta somar. A resistência total seria R1 mais R2 mais R3. Já no circuito paralelo, deixa eu voltar aqui, pessoal. No circuito paralelo, a resistência total ela não é somada. Ela vem através dessa fórmula, olha só. Lá em cima eu tenho 3 resistências, R1, R2 e R3. Aí você não pode somar. Aí você fala, como é que você faz aqui? Aí você pega 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, beleza? O R1 vale 10, o R2 vale 10, o R3 vale 20. Claro, aí você vai tirar o mínimo de 10 e 20, vai ser 20, não é isso? Passar para essa linha aqui de cima, aí você tirou o mínimo, faz a operação matemática, chegou nesse ponto, multiplica cruzado, 5RT, 1 vezes 20 dá 20, então a resistência total vai ser 20 por 5, 20 dividido por 5, que é 4 ômegas, beleza? Essa é a fórmula de resistência total, perceberam, né? Você vai tirar o mínimo aqui assim, ó. Tá, vamos seguir. Gente, dessa fórmula aqui, ó, desse triângulo, como que se calcula a corrente? Se nós tamparmos a corrente aqui, vai sobrar voltagem no numerador e resistência no denominador. Então, a corrente é uma divisão entre a voltagem e a resistência. Eu quero calcular a corrente total. Aí eu volto aqui, ó. A corrente total vai ser a voltagem vezes a resistência total. Não é uma coisa meio que óbvia? A corrente total depende da voltagem total, que é 100, olha aqui embaixo, que é 100, sobre a resistência total, que foi 4 aqui, ó, foi 4. Aí você divide 100 por 4, dá 25 amperes. Olha que interessante, olha. Essa corrente total aqui, nós estamos falando dessa, né? Ela vale 25 amperes. E ela é a soma de I1 mais I2 mais I3. Não era isso que nós mostramos aqui? Tá, aí você fala, e como calcula I1? É a mesma fórmula. Cálculo de corrente é voltagem pela resistência. Só que como nós queremos agora o I1, vai ser a voltagem, que é o próprio 100, é o mesmo, não é isso? Circuito paralelo, dividido pelo R1. O R1 vale 10. Então 100 por 10 deu 10 amperes. Quem é a corrente 2? É a voltagem pelo R2. O R2, coincidentemente, também vale 10. 100 por 10 dá 10. 10 amperes. Observe o seguinte, gente. A corrente total foi 25. A corrente 1 é 10. A corrente 2 é 10. A soma de tudo não tem que dar 25? Então falta 5 para o I3, não falta? Mas nós vamos calcular aqui, ó. A corrente I3 é a voltagem pela resistência 3. A resistência 3 foi 20. 100 por 20 deu 5. Observe que 10 mais 10 mais 5 vai dar exatamente quem? 25. Tá bom? Então o cálculo que nós fizemos aqui, ó, foi calcular a resistência por essa fórmula aqui, tirando o mínimo. A resistência total. E fórmula de corrente é V sobre R. Corrente total é a voltagem total pela resistência total. A corrente 1 é a voltagem pelo R1. Corrente 2, a voltagem pelo R2. E corrente 3, a voltagem por R3. Beleza, pessoal?